Pais fortes, filhas fortes. Quais são os 10 segredos que todos os pais de meninas precisam saber? Esse é o título desse livro bem interessante da pediatra americana Meg Meeker e que eu vou comentar brevemente aqui com vocês. Bom, eu sou Henrique Cal, médico neurologista e eu me interesso bastante por educação de filhos em geral. Por isso eu gostei desse livro que eu já li há alguns aninhos e vou fazer um breve comentário, vou ler alguns trechos, fazer um breve comentário de maneira geral, ok? Bom, só para vocês saberem, esse livro tem sido, por acaso a minha edição está em inglês, mas depois, felizmente, ele foi traduzido pela editora Quadrante. Ele foi originalmente publicado em 2017 e traz reflexões a partir da experiência dela sobre a importância da presença do pai homem na filha da vida menina. Então vamos lá, vamos ver algumas coisas aqui. Ah, Antes de tudo, né, qual que é a ideia geral, né? Esse livro, essa autora, ela parte da experiência clínica dela como médica, né, para mostrar que muitas jovens, elas enfrentam insegurança, depressão, pressão social e falta de referências sólidas, né? Ela defende que a figura do pai, ela exerce um impacto profundo, assim, e um único no desenvolvimento pessoal daquela menina, né? No aspecto emocional, moral, psicológico, etc. E também essa pediatra ressalta que nesse mundo que a gente tem um monte de mensagens confusas, um monte de inputs que não ajudam em relação à identidade pessoal, a valor, então a figura paterna pode ser uma âncora de estabilidade, oferecendo um amor incondicional, proteção e direcionamento também. Por fim, né, nessa visão geral, na introdução do livro como um todo, ela enfatiza que ser um pai forte não significa autoritarismo, mas sim significa uma presença constante, né? Uma clareza de princípios e um exemplo de vida, ok? Então, alguns trechos aqui, né, que eu achei interessante compartilhar, né? Só já destaco que, veja, esse livro, ela às vezes toca em uma linguagem bem crua, bem direta. Então, não é um livro, a princípio, para crianças, né? É um livro para os pais, para adultos, ok? Então tem uns termos até um pouco crus, às vezes, né? Bem diretos, assim. Um trecho interessante, um parágrafo aqui da introdução, ela diz assim, olha, a maioria dos homens são homens bons, mas são homens ridicularizados por uma cultura que não lhes dá valor e que em assuntos de família tirou a sua autoridade, negou sua importância e tentou deixá-los confusos a respeito do seu papel. Mas eu posso lhes garantir que pais mudam vidas, assim como o meu pai mudou a minha vida. Ela fala da experiência pessoal dela, não só como médica, mas como mulher, né? É um livro com uma linguagem bem agradável, ela vai intercalando histórias, tanto dados objetivos, informações em geral, médicas inclusive, mas histórias, pequenas historinhas, assim, reflexões. Então ela diz: vocês, homens, são os líderes naturais e a sua família procura em vocês qualidades que só os pais têm. Foram feitos homens por uma razão, e sua filha procura em vocês uma orientação que a mãe não pode dar. Então é claro, né? O papel do pai e da mãe eles são complementares, não é que tem um melhor ou pior, não é esse o ponto da discussão, mas sim que o pai não pode negligenciar a importância, né, do seu papel, né? E então e aí ela parte para o capítulo um, que se chama Você é o homem mais importante da vida dela, tá? Então nesse capítulo ela traz um monte de dados, né? Mas uma visão geral é o quê? Né? É que por que que as filhas precisam de pais fortes, né? Porque elas buscam no pai a primeira referência masculina, né? Isso de algum modo vai moldando as suas expectativas sobre relacionamentos futuros. Então, os pais fortes, depois ela explica o que que é isso, né, exatamente, mas os pais que têm um perfil claro, presente, né?
que são um exemplo de vida, e eles acabam transmitindo para as filhas meninas segurança, eles ensinam a estabelecer limites, ajudam em formando a autoestima dela de maneira sólida, né? E também, ao contrário, a ausência do pai ou a fraqueza paterna vai deixando um espaço para que a filha busque validação aonde? Em outras fontes instáveis, amizades tóxicas, etc., ou até relacionamentos abusivos. Então, um pai presente, três pontos. Ele protege emocionalmente, né? Vai ajudando a resistir à pressão sexual precoce e também à influência negativa da mídia. Um pai presente, segundo ponto, forma o caráter, né? Vai transmitindo valores claros sobre respeito, sobre responsabilidade, integridade. E um terceiro ponto, né, a modo de resumo aí desse capítulo, ele oferece um apoio incondicional, né? Vai validando a filha como uma pessoa antes de qualquer conquista, assim. Então, a força paterna, no fim das contas, é vista como um equilíbrio entre firmeza e carinho, capaz de preparar a filha para enfrentar os desafios da vida com segurança. Então, lendo aqui alguns trechos desse primeiro capítulo, né, que eu destaquei aqui. Em companhia do pai, a filha se esforça mais para se destacar. Quando ele ensina, ela aprende mais rápido. Quando ele guia, ela segue confiante. Se você pudesse entender o quanto pode influenciar a vida da sua filha, você ficaria aterrorizado, oprimido ou as duas coisas. Namorados, irmãos e mesmo maridos não podem moldar o caráter dela da maneira como você é capaz. É você quem influenciará toda a vida dela, pois ela confere uma autoridade, ela lhe confere, né, a sua filha te confere uma autoridade que não dará a nenhum outro homem. Então, essa autora, ela chama a responsabilidade, né? E vai abrindo aí um panorama de zelo, né? Panorama imprevisto, insondável, assim, de zelo que os pais podem assumir para com as filhas, e não ser só uma pessoa ali que está pagando as contas, né? Outro trecho. Muitos pais, particularmente pais de meninas adolescentes, presumem que têm pouca influência sobre suas filhas, certamente menos do que os colegas ou a cultura pop, e pensam que elas precisam explorar a vida por conta própria. Mas a sua filha enfrenta um mundo muito diferente daquele em que você cresceu, menos amigável, moralmente volátil e francamente perigoso. Depois dos 6 anos, roupas de menina são difíceis de encontrar, pois muitas são produzidas para deixá-la parecida com uma moça de 14 anos atrás. Ah, muitas roupas são produzidas para deixá-la parecida com uma menina de 14 anos atrás de meninos mais velhos para seduzir. Ela chegará à puberdade mais cedo do que as meninas de uma ou duas gerações atrás. E os meninos estarão observando à medida que os seus seios crescem, mesmo ali nos 9 anos de idade. Ela terá acesso a insinuações sexuais ou mesmo cenas explícitas em revistas e na televisão antes mesmo dos 10 anos. Quer você queira, quer não. Ela vai aprender sobre HIV e AIDS na escola e provavelmente ensinarão como a doença se transmite. Então, a autora, ela já nesse primeiro capítulo, ela vai começando a trazer um amplo panorama, com vários dados, do que a sua filha está exposta, né? Qual o cenário em que ela está vivendo. Ah, sem dúvida, o cenário de hoje é muito bom em relação ao passado, sobre vários aspectos, mas é muito ruim também. Tem várias outras ameaças e problemas que décadas anteriores não enfrentava. Por isso que os pais, na nossa época atual, podem ter um papel muito diferenciado, protegendo a sua filha de, de problemas que antigamente seus pais, os nossos pais, né, décadas atrás, não tinham, não precisavam lidar. Outro trecho. A boa notícia é que, para ter uma vida mais próxima e criar uma filha fantástica, você não precisa mudar o seu jeito. Só precisa entregar-se ao que há de melhor nele. Você já tem o necessário para criar um relacionamento melhor com sua filha.
Não precisa encontrar o seu lado feminino, parar de assistir futebol ou de beber cerveja, ou mesmo começar a falar de sexo, controle de natalidade ou contraceptivos com a sua filha. Claro, sua filha precisa de orientação, atenção e instrução. Mas falar com ela sobre coisas mais importantes, sobre as coisas mais importantes da vida é mais fácil do que você pensa. Então ela começa a trazer as boas notícias, né? Por outro lado, a má notícia é que você precisa parar um pouco, abrir mais os olhos e ver de perto o que a sua filha enfrenta hoje, também amanhã e também daqui a 10 anos. Pra você ter essa visão de futuro. É difícil e assustador, mas as coisas são assim. Quando você quer que ela seja tratada com cautela e delicadeza, o mundo é mais cruel do que imaginamos, e até mesmo antes da adolescência. Ainda que ela não participe de nada, está tudo ao seu redor. Promiscuidade, álcool, linguagem chula, drogas, predadores sexuais. Então ela trouxe aqui as más notícias, né? Claro, existe todo um modo de cercar nossa filha de boas influências, privar elas de evitar, né, proteger elas de informações inadequadas, no momento de vida inoportuno. Mas a verdade é que a gente não pode, a gente sabe que a nossa filha não está encastelada, né, isolada do mundo, e ela pode ter contato com isso aqui tudo sim. A autora continua. Não me importa se você é dentista, caminhoneiro, professor ou CEO de uma empresa. Se você vive numa casa de 3.000 metros quadrados na região rural de Connecticut ou em um apartamento de 30 metros quadrados em Pittsburgh, essa decadência está em toda parte. Foi-se o tempo em que ela estava contida, quando as gangues, tráfico de drogas e os maus elementos concentravam-se apenas em bolsões bem definidos em certos bairros e escolas. Isso acabou. A decadência está em toda parte. Então, olha, para alguns pode parecer uma visão um pouco pessimista isso aí, mas não, a gente como pais precisa ter um olhar de futuro, ter atento em vigilância se a gente quer proteger esse tesouro que são as nossas filhas e que nos custou tanto, né? E ela segue. Mas por fim, vence a parte mais sábia do meu cérebro. Ela estava discutindo, tá? Não vou ler todo o capítulo aqui, então talvez para vocês pareça é, uma outra frase está meio descontextualizada, mas eu vou explicando. O lado clínico geral, né? Ela é médica essa autora. Pergunto: os seus amigos são sexualmente ativos? Esse é o jeito mais fácil de descobrir se ela é. Você tem namorado? E a respeito do sexo, você já pensou nisso? É aqui que entra a parte mais complicada. Sexo para as crianças significa relação sexual. Por isso, eu não posso parar por aí. Infelizmente, eu preciso fazer perguntas muito específicas a respeito de sua conduta sexual. Então, a autora começa a falar de, ah, de itens mais específicos e ela, como médica, ela começa a perguntar isso aos seus pacientes. Não é que ela está orientando você a falar, você como pai, só explicando esse trecho aqui que eu li, né? Não é que aqui ela está orientando a você como pai fazer esse tipo de pergunta diretamente para sua filha. Não. Mas ela está falando o que ela, como médica, durante as consultas, pergunta às pacientes adolescentes, né? E ela começa a dar um monte de dados, pessoal, sobre atividade sexual. Eu não vou ler tudo aqui, um monte de porcentagem, resultados de pesquisas, dados sobre depressão, sobre álcool. Olha, um dado que ela coloca aqui, ó, foi publicação já no ano 2005 no Journal of Preventive Medicine. Ela diz que a atividade sexual coloca as meninas em maior risco de depressão, atividade sexual precoce, né? Vários dados sobre o uso de mídia, TVs, computadores, videogames, música. Olha que esse livro aqui, esse livro é de 2017, nem é tão antigo, mas cada vez mais a gente tem contato com a internet de alta velocidade e redes sociais cada vez mais velozes, vídeos rápidos, etc, né? Não pense que você não pode combater os pares da sua filha ou o poder da cultura pop. A verdade é exatamente o oposto. Sim, a MTV, a música, os filmes e as revistas são influências enormes. Ele fala MTV, né? Hoje seria o Instagram, por exemplo. São influências enormes que moldam como as meninas se vestem, se veem,
As roupas que ela usa são moldadas por isso também, mesmo em suas notas escolares. Mas essa influência não se aproxima da influência de um pai. Há muitas pesquisas sendo feitas a respeito e os pais sempre se destacam. Os efeitos dos pais amorosos e dedicados podem ser mensurados em meninas de todas as idades. E ela começa a falar, dar dicas, né, dar informações, mais dados sobre tanto os meninos mais novos, meninas mais velhas. Quem tiver interesse nisso, eu vou deixar aqui uns links para vocês, para eu passar isso para vocês depois, de algum modo. Ela diz: sua filha recebe opiniões suas a respeito de tudo, de drogas, bebidas, delinquência, cigarro, sexo e até autoestima, mau humor e busca pela atenção dos meninos. Quando vocês estão juntos, é você e sua esposa, né? Seja jantando ou fazendo as lições de casa dela, eu digo, melhor, você e sua esposa não, você e ela, a sua filha. Ou mesmo quando você está presente e não fala muito, a qualidade e a estabilidade da vida dela, e você vai descobrir também a sua própria, tem uma melhora infinita. Mesmo que você ache que estão em planos diferentes, mesmo que o tempo passado com ela não apresente resultados perceptíveis, mensuráveis, mesmo que você tenha dúvidas a respeito do seu impacto sobre ela, o fato é que você está dando à sua filha o maior dos presentes. E também está se ajudando. Pesquisas mostram que o exercício da paternidade pode aumentar o crescimento emocional de um homem e aumentar o seu sentimento de importância. Sua filha perceberá esse tempo gasto com você de uma forma muito diferente da sua percepção. Ao longo dos anos, em picos intensos e no mais simples cotidiano, ela irá absorver a sua influência. Verá cada movimento seu e ela talvez não entenda por que você está feliz ou zangado, porque foi desleal ou afetuoso, mas você sempre será o homem mais importante da vida dela. Muito reconfortante isso aqui, né? Já estou concluindo, mas um outro trecho foi o seguinte, né? Quando ela tiver 25 anos de idade, você será o paradigma mental pelo qual ela irá avaliar o namorado ou o marido dela. Quando ela tiver 35 anos, o número de filhos dela será influenciado pela vida com você. As roupas que vestir refletirão algo sobre você. Mesmo quando ela tiver 75 anos, a forma dela enfrentar o futuro dependerá de alguma lembrança distante do tempo que vocês passarão juntos. Será um prazer ou um sofrimento, as horas e os anos que vocês passam ou não passam juntos. Sejam, melhor dizendo aqui, ó, seja um prazer ou um sofrimento, as horas e os anos que vocês passam ou não passam juntos mudam quem ela é. Isso aqui é muito impactante, não é verdade? Isso aqui, provavelmente para alguns de vocês, reconfigura um pouco, de algum modo, até refunda a maneira como a gente vê a paternidade, né? E aí ela conta uma história, né, para fechar, de uma filha que era meio rebelde, etc. E aí depois ela, em dado momento, em alguma crise, o, a mãe falando, e o pai se aproximou dela e sussurrou: Você está bem e tal. Ela começou a chorar. Ela percebeu que o pai conhecia ela muito mais do que ela mesma. E aí isso aí, ela notou que o pai estava preocupado com ela, de fato, né? E aí ela diz assim: Não dá para imaginar como eu me senti. Isso foi há mais de 30 anos. E o amor que eu senti dele parece ainda tão fresco e novo como foi naquela ocasião. Então ela está contando, lembrando, né? Eu sabia que ele me amava. Claro, ele tinha ficado orgulhoso de mim por causa de um prêmio que ela ganhou, mas isso era secundário em nosso relacionamento. Não deixou que o seu desapontamento ou raiva, num dado momento de crise, né, que ela fez alguma coisa errada, não deixou que o seu desapontamento apagasse o seu amor. Nos momentos depois que entrei por aquela porta, eu pude vislumbrar quem eu era perante o seu olhar. Então eu soube que ele estimava a mim e não os meus feitos. Ela parou bruscamente, seu nariz e bochechas enrubescendo, deu um sorriso através de algumas lágrimas
e balançou a cabeça, ainda maravilhada e sem conseguir acreditar nesse homem que amava e de quem sentia tanta falta. O pai dessa menina fez diferença na sua vida e você fará diferença na vida da sua filha. Então, é isso, pessoal. São trechos muito interessantes e mostra como esse livro pode ser importante para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo aqui uns contatos para quem quiser se aprofundar mais em ter nesse tipo de assunto, nesse tipo de tema e ter contatos com outros materiais, ok? Um abraço, até logo, tchau, tchau. Olha, aqui nesse QR Code tem, vocês podem ter acesso a vários materiais e que a gente costuma produzir e divulgar sobre temas familiares em geral, ok? Então aproveitem aqui e o meu Instagram, para quem quiser me acompanhar, é henrique.cal. Cal é C-A-L, com L só, tá ok? Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.